Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, exaltar, bendizer, Senhor, o Teu santo nome, suplicar pelos nossos amados irmãos, pelos nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Querido Senhor, abençoa o Teu povo, guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda cada família. Toma em tuas santas mãos os pais, as mães. Manifesta o teu poder, Senhor, dando graça aos teus servos, sabedoria, discernimento, prudência na educação e criação dos filhos em dias tão difíceis. Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, guarda as nossas vidas, nos dá, Senhor, a graça para viver, nos ensina, Senhor, a buscar a Tua orientação santa e que nós possamos também, Senhor, ajudar os nossos irmãos. Deus fiel, continua ao nosso lado, nos ajudando, nos conduzindo, nos dando a Tua direção. Em nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, e o nosso desejo é trazer uma palavra para aqueles que acreditam, que buscam, que têm desejos espirituais, buscar o Senhor e ser orientados. Nosso texto hoje é Hebreus, capítulo 3, versículos 7 a 14. Eu preciso disto, e você também. Todo mundo precisa. Alguns não têm consciência disto. Alguns parece que está tudo muito bem. Mas é bom cultivar paz e comunhão com Deus agora. Vamos à leitura. Hebreus 3 e 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram e viram 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu profundo amor. Obrigado, Senhor, pela a revelação de Jesus Cristo. Obrigado pela tua igreja, Senhor, cheia de graça, buscando a tua face, a tua presença. Ó Deus, continua conosco, nos ajudando, nos encorajando, nos dando, Senhor, a graça para viver e para buscar a tua orientação santa através do Evangelho. Guarda os meus irmãos na cidade, no interior, guarda cada vida, cada família em tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu costumo dizer, já que eu tenho
um tempo tem se prolongado, eu participo da Igreja do Senhor Jesus e já tenho 54 anos que eu ensino. Claro que ainda hoje eu preciso reciclar, melhorar. Quando eu comecei, portanto, há 54 anos, eu era muito mais limitado. O tempo passa, a gente lê mais, cresce mais, ouve mais, aprende mais, mas, mesmo assim, eu preciso desta palavra. Neste texto de Hebreus, capítulo 3, é evocado aqui a experiência do passado e, digamos, atualizado até na linguagem pelo Espírito de Deus, através do escritor aos Hebreus, que não se sabe ao certo, muito embora pela linguagem a gente possa deduzir. Eu, por exemplo, sempre assumi os meus posicionamentos ensinando. Para mim, Hebreus é uma peça produzida por Paulo. E por que não tem um nome? Porque não teria o nome dele se ele escreveu tanta coisa e botou o nome. Pois é, se ele escrevesse como escreveu, de fato, qualquer uma daquelas epístolas, pode ficar certo que nenhum fariseu pegaria. Como ele escreveu, se é de fato resultado de sua pena, se ele escreveu Hebreus, não identificou-se para fazer os tradicionais lerem. Os judeus tradicionais jamais leriam a epístola de Paulo nos dias dele, por qualquer razão. Então, meu pensamento é que foi Paulo que escreveu e não botou o seu nome para poder atrair. Ele disse que fez de tudo para ver se salvava os da sua raça, os da sua etnia. Então, o resultado pode ter sido este. Mas aqui é o seguinte, está atualizadíssimo pelo Espírito Santo. Hebreus 3,17 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Uma referência histórica àquilo que aconteceu no deserto contra a nação que estava naquele período entre a saída do Egito e a entrada em Canaã. Foram 40 anos e é isto que aqui no texto contém. Não endureça o coração, como eles endureceram o coração e ficaram numa situação muito triste. Então, esta orientação de Hebreus é para que não aconteça na igreja o que aconteceu na congregação de Israel. Também no versículo 9, ele diz, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Na verdade, a manifestação do poder de Deus no que diz respeito a Israel era inegável em todos os aspectos. Se os hebreus tivessem se descuidado e não tivessem falado nada, o testemunho dos gentios já seria suficiente para mostrar como Deus tratou aquele povo. Tratou bem, dando poder, dando graça, dando inspiração, dando a instrução do Espírito Santo. Era o povo de Deus na antiga aliança. E a orientação é, não repitam
na igreja os erros que foram repetidos na congregação, no deserto. Não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Aí no versículo 9, a queixa divina. Onde vossos pais me tentaram, me provocaram, me provaram, e por isso viram 40 anos as minhas obras. Naqueles 40 anos foram muitos milagres. Imagina uma nação 40 anos sem cultivo. Israel não cultivou nada no deserto. Tinha oásis, tinha situações, tinha lugares que dava para cultivar, para construir. Não foram instruídos a fazer isto e, portanto, não fizeram e ficaram à mercê da proteção do Senhor. Neste versículo 9 diz, onde vossos pais me tentaram. Aquela tentação, aquela provocação, quem pode nos dar carne no deserto? Deus. Deus que domina todas as coisas, fez as aves de arribação, a ave de arribação enveredar, ir para o deserto. Aquelas aves não erram alvo, elas não se perdem. Viagens de milhares de quilômetros. As aves não erram, mas lá no deserto elas foram parte do milagre. Aqui o Senhor fala, se queixa, onde vossos pais me tentaram e me provocaram e viram por 40 anos as minhas maravilhas, as minhas obras, os atos maravilhosos. No versículo 10 ele diz, por isso me indignei. Deus está dizendo, por que morreu tanta gente? Deus estava indignado. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes erram sempre em seu coração. O povo trabalhoso não mudou nada. Parece não mudar nada. Os servos de Jesus Cristo são trabalhosos igual muitos hebreus que não tinham a revelação que nós temos. Estes erram sempre, não conhecem os meus caminhos. A queixa do Senhor em relação ao seu próprio povo. Aqui no versículo 11 ele diz, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Eles fazendo uma campanha contra Moisés. Fizeram campanha contra Moisés. Queriam apedrejar Moisés em determinado momento. Moisés tinha temor, foi clamar ao Senhor, se prostrar diante de Deus e Deus continuou operando, não colocando realmente um fardo a mais para aquele povo, qualquer coisa, só evocando a história. Jurei na minha ira, esses não vão entrar no meu repouso. Estes não vão receber herança na terra prometida. Estes não são dignos de entrar na terra prometida porque não acreditam, porque não têm paz, porque não têm a graça, porque não respeitam, porque não amam a palavra, não amam o Senhor. É uma maravilha isto. No versículo 12 diz, vede, irmãos, agora o autor volta a tratar com a igreja.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, um coração infiel, que se aparte do Senhor, que deixe o Senhor, que abandone o Senhor, que abandone o ministério, o santuário do Senhor. Não pode haver. Que nunca alguém se porte desta natureza. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Pelo contrário, toda a instrução divina é acompanhada toda reprovação divina é acompanhada de novos fatos. E aqui ele: exortai-vos uns aos outros todos os dias. Exortai. Mas é tão difícil, o povo não aceita, o povo não quer, o povo... É assim, é difícil. Mas o Senhor continua operando na vida do seu povo. O Senhor continua dando direcionamento ao seu povo. E o escritor diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vocês, que nunca haja em nenhum de vocês, nenhum de vocês, sejam feridos, sejam de alguma maneira contaminados com sentimento negativo, perverso, que nenhum de vós, todos os dias, antes exortai-vos, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, aqui ele sugere o que deve ser feito. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, atualidade. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós fazemos parte, porque nos tornamos participantes da natureza de Cristo. Nos tornamos participantes de Cristo. É necessário conservar. Se retivermos firmemente o propósito, o princípio da nossa confiança até o fim. Como foi que você aprendeu a andar com Deus? Quando foi que você aprendeu a andar com Deus? Por que você se mantém forte, firme? Porque você se mantém nesta posição sólida na presença de Deus? Porque você absorveu a palavra. Você domina, você recebeu a graça e você domina a si próprio, você domina a situação pelo poder que recebeu, pela graça que recebeu, pelo testemunho do Senhor que nos faz companheiros na causa santa. É maravilhoso. Nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não é estágio, não é um período.
Não, é até o fim. Nós temos um compromisso que é permanente. Nós temos um compromisso que é andar com Deus, ser firme, procurar andar neste vínculo da aliança. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Que o Senhor dê graça à sua igreja. Que cada um dos meus amados irmãos faça só um pouquinho de esforço a mais para andar mais uma milha. Complete a jornada. Ande mais uma milha na presença de Deus. O fardo é mais leve. Vamos fazer a nossa intercessão pelo memorial da oração. Não sei, mas é possível contar pelas famílias aqui, é possível contar a quantidade de irmãos e irmãs que participam do memorial da oração. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos, Pai, nós te exaltamos pela tua bondade, pela tua graça. Opera, meu Senhor, em nossas vidas. Nos dirija passo a passo, Senhor, no teu santo caminho da graça. Nos prepara, ajuda, Senhor, a tua igreja. Dá vitória aos meus irmãos. Ó Deus, manifesta o teu poder, que nós possamos continuar fazendo a tua obra, meu Senhor, fazendo de uma obra maravilhosa. Ó Deus, que nós possamos continuar levando a palavra, levando o conselho, recebendo a exortação, a palavra, Senhor, para o coração necessitado. Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Nós te pedimos tudo, Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém. Louvado